pra estar vazio assim. Senhor, meu olhar está molhado, meu sorriso tão calado, me perdi dentro de mim. Senhor, a minha alma está tão triste. Ela pensa que partiste e a deixaste em solidão. Senhor, o meu ser está sofrendo. Vem depressa, vem correndo, alegrar meu coração. Senhor, há momentos, é verdade, que a gente tem vontade de deixar tudo e fugir. E muitos vão morrendo nesta vida, sem esperança e sem guarida. Eu, porém, confio em Ti. Senhor, a minha alma está tão triste. Ela pensa que partiste e a deixaste em solidão. Senhor, o meu ser está sofrendo. Vem depressa, vem correndo, alegrar meu coração. Anoitece, mais um dia de labor vai terminando. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença, Tua maravilhosa presença. Eu sei, meu Pai, que há milhares de pessoas agora ligadas conosco nesta oração, formando esta corrente. Eu peço ao Senhor, em favor dessa criatura que está cheia de problemas, que ela não sabe nem como começar a orar, ela não sabe nem o que te pedir primeiro. São problemas de todos os lados, é problema com filhos, é problema, meu Pai, com o marido, com a esposa, problema financeiro, é problema na saúde.
Mas o Senhor é Deus. E não tem um problema que o teu poder não vença. Então agora derrame o teu poder, meu Pai, na vida dessa criatura, para que esse problema chegue ao fim, para que ela fique livre. Não deixe esse problema continuar crescendo, não deixe esse problema continuar afrontando, mas que ele caia por terra, seja ele pequeno ou grande, simples ou complicado, antigo ou recente, não interessa, físico ou espiritual. Traga a vitória agora, meu Deus, sobre esse mal. É isso que eu te peço e te agradeço. Oh, meu Deus, ajude essa criatura que perdeu um familiar, perdeu uma pessoa que ela ama tanto. Meu Pai, consola essa pessoa. Eu peço por ela. Eu não sei quem é ela. Eu sei de uma coisa, meu Pai. Ela está precisando muito de Ti. Eu peço também por esse católico, por esse espírito, por essa criatura que tem a religião dela, mas agora isso é o que menos interessa. Ela está orando conosco ao único e verdadeiro Deus. Põe a tua mão na vida dela, meu Pai. Eu entrego todos que oram conosco nas tuas mãos. Abençoe, ilumine, e que no fim dessa oração acabe o sofrimento, a dor, tudo de ruim, e comece uma vida nova. É isso que eu determino. E quem crê diga amém e graças a Deus. Sim, meu Pai, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor olha para as tuas criaturas, Pai, com um olhar de misericórdia. Sim, meu Pai, então tenha misericórdia e compaixão de todos aqueles que estão sofrendo, Pai, de todos aqueles que estão, meu Pai, num leite de dor, sofrendo dia e noite, sem poder, meu Pai, ser livre dessa dor. Nem os médicos, Senhor, deram jeito a essa criatura, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e pode estender, Senhor, a tua mão forte e poderosa sobre a vida desta criatura. Então faça isso, meu Pai. Sim, sobre essa vida dessa pessoa que está sofrendo neste leito de dor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós intercessor pelas pessoas, intercede ao Deus Todo-Poderoso por todos os sofrimentos dessas criaturas. Sim, meu Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que livra aquele de todos os males, de toda tentação, aquele que te busca, aquele que te quer te conhecer. Então faça, meu Pai, esta pessoa que está nesse leite de dor te conhecer. Sim, meu Pai, que muitas vezes, meu Pai, a tua criatura só quer te conhecer quando chega, Pai, no fundo do poço. E essa pessoa, meu Pai, já está no fundo do poço. Então envia, Pai, agora esta pessoa, um anjo do Senhor, Pai, com espada de fogo para arrancar e destruir todo o mal que opera sobre esta pessoa, sobre a mente, sobre o corpo, sobre essa enfermidade a qual ela se encontra. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Visita essa pessoa em casa, onde ela está sofrendo, no hospital, no presídio, aonde quer que se encontre uma pessoa agora, Pai, necessitando do teu socorro. Venha ao encontro dela agora, Pai, socorrê-la com a tua misericórdia, porque só assim, meu Pai, depois do socorro a qual o Senhor agir sobre a vida dessa pessoa, eu creio que essa pessoa vai te buscar, te adorar e se entregar ao Senhor de corpo e alma e espírito, porque ela vai reconhecer que foi a mão do Deus Todo-Poderoso que arrancou ela daquele leite de dor. Sim, meu Pai, nós junto com toda
os bispos que oram neste momento. Nós intercedemos por todas as criaturas da terra que estão sofrendo agora. Socorra agora, Pai. Este é o clamor dos teus servos pelas pessoas sofridas, pelas pessoas necessitadas do teu socorro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu sei, meu Pai, que quem faz separação do homem para com Deus é o pecado, mas faz, meu Pai, ela entender que ela está sofrendo e separada de Ti por causa do pecado a qual ela está cometendo. Então faça ela entender agora, Pai, para que ela se arrependa e busque o único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as maravilhas. Então haja, Pai, com as tuas maravilhas na vida dessa pessoa, na vida deste casal que está a ponto de separar. Então não deixa, Pai, que Satanás venha destruir esse lar. Não, Senhor, entra agora com teu poder e providência, para que eles sejam lá, meu Pai, unidos, e que eles venham constituir família unida na tua presença, na tua santidade do teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, repreenda, Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito da morte, todo espírito de separação, espírito de inveja, sejam todos repreendidos, em nome do nosso Senhor Jesus. Ó Santo de Israel, que nesta casa agora penetre o amor de Deus, penetre o Espírito Santo de Deus, para haver paz, para haver harmonia entre os casais. Sim, meu Pai, essa é a intercessão dos teus servos pelos sofrimentos e gemidos daqueles que estão gemendo. Então, meu Pai, socorra agora com forte braço forte do Senhor. Ó Santo de Israel, faça, meu Pai, resplandecer sobre essa vida, meu Pai, a tua luz, a tua paz, a tua saúde, a tua alegria e o teu amor nos corações de todos aqueles que ainda não te conhecem, porque o Senhor é Deus glorioso, o Senhor Deus todo-poderoso, que nos dirige toda a nossa vida, todo o nosso pensamento. Então eu te peço, meu Pai, por todos eles agora, é um clamor de fé, Senhor, por essas pessoas sofridas, por essas pessoas ainda que não te conhecem, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu tenho sede e fome de levar a tua palavra, de levar a oração, sim, meu Pai. E eu tenho a plena certeza, Pai, que o Senhor ouve a oração dos teus servos, a qual vive dia e noite intercedendo pelas tuas criaturas. Então faça isso, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu te peço por todos, meu Pai, porque, meu Pai, Satanás está levando muitas almas das suas criaturas para o inferno. Mas antes que aconteça isso, Pai, dá um fim nisso, repreenda esse desgraçado do inferno, Pai, que está no mundo só para matar, roubar e destruir. Sim, então faça, meu Pai, que o povo, a humanidade da terra tenha plena consciência, Pai, que este sofrimento só é o Senhor quem pode pôr um fim nele. Então faça, meu Pai, desce com a tua misericórdia sobre essa pessoa, sobre essa casa, essa família, essa pessoa que está no hospital enferma. Então, meu Pai, agora neste momento eu te peço para essa pessoa que está com enferma em um leite de dor no hospital, que um anjo do Senhor com forte mão poderosa visite todos eles nos hospitais agora, Pai, repreendendo esse espírito da morte, esse espírito de enfermidade, esse espírito que colocou o câncer, que colocou a AIDS. Sim, meu Pai, é o espírito da morte, mas desde agora eu já repreendo esse espírito do inferno na vida de todas essas pessoas que estão angustiadas, que estão no leite de dor. Oh, meu Pai amado, em nome do
Senhor Jesus, eu intercedo por todas as pessoas necessitadas da tua presença e do teu socorro. É isso que eu te peço, meu Pai. E eu tenho certeza que do Senhor, do seu alto e sublime trono, ouviu o nosso clamor e a nossa oração. Porque está escrito, Pai, se nós não clamar, as pedras clamaria. Nós não podemos calar não, meu Pai. Nós temos que clamar, nós temos que interceder pela humanidade da terra. É isso, Pai, que eu estou fazendo agora, é intercedendo, é buscando por essa criatura necessitada da tua presença, da tua força, do teu poder e da tua unção, do teu Espírito, meu Pai. Eu te peço por todos, meu Pai, e eu abençoe a todos, na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Este foi um clamor de intercessão por todos vocês que estão enfermos, por todos vocês que necessitam da presença de Deus. Muito bem, eu creio, e se você crê também, você já está curado. Você não vai ser curado, você já está curado pela tua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Portanto, meus irmãos, vocês creem em Deus, porque Deus é misericordioso. Deus é o único Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade e adoração. Vocês aí nesse leite de dor que ouviu esta oração, seja no hospital, seja em casa, seja onde quer que vocês se encontrem, num presídio, não interessa o lugar da terra, interessa que vocês agora sintam fome e sede de servir esse único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nosso Pai. Para que nós podemos chamar Deus de Pai? Nós temos que se tornar-se filho do Deus Altíssimo. Em primeiro lugar, aceitando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma. Isto não é religião, isto é pregação do reino de Deus, para que vocês entendam que Deus quer nos salvar, que Deus quer nos dar, quer nos fortalecer com o braço forte e poderoso as nossas vidas aqui na terra. E no final, no porvir, a nossa salvação eterna em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, portanto, vocês têm que estar cientes que somente Deus pode nos socorrer. Somente Deus pode nos libertar de todos os males e de todas as tentações. Não esqueça que Jesus Cristo falou um dia para os seus discípulos que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas também não esqueça que ele falou que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então esta é a promessa do reino, essa é a promessa do nosso Salvador. Vem nos trazer paz, vem nos trazer vida, vem nos trazer alegria em nossos corações. Portanto, se de um lado existe o mal, do outro lado existe um Salvador das nossas almas, um Salvador da nossa vida aqui na terra. Portanto, nós temos que escolher o que nós queremos, se é salvação eterna em Cristo Jesus, ou se é condenação eterna com Satanás no inferno e seus anjos. Portanto, o recado é esse do Espírito Santo de Deus para todas as criaturas da terra. Todos busquem a face de um único Deus, o Criador dos céus e da terra, que irão bem, serão felizes e obtenham a sua salvação eterna em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham entendido o recado do Espírito Santo de Deus. É obediência com a palavra,
é o ensinamento dentro da palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada. São 66 livros da Escritura Sagrada para nos ensinar o caminho da salvação, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, ensinando tudo o que nós devemos fazer para que nós obtenha a salvação eterna em Cristo Jesus. Então não tem que nós ser enganados, porque nós somos avisados todo santo dia que Deus dá a nós da salvação eterna em Cristo Jesus ou da condenação eterna com Satanás e seus anjos. Portanto, meus irmãos, nós não se cansa de pregar o reino de Deus às criaturas a quem ainda não entende o que significa salvação e condenação eterna. Portanto, meu companheiro, esse é o recado que o Espírito de Deus nos envia para todos vocês que ainda estão no pecado, que ainda estão na rebeldia, na transgressão. Repito, quem faz a separação de um homem para com Deus é somente o pecado. Se você ou eu estiver em pecado, se eu ou você estiver pecando, conscientemente principalmente, nós temos a certeza que estamos separados de Deus. Porque Deus não vive com o pecador. Ou seja, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Portanto, que os pecadores têm que se arrepender e sair dos pecados. Repito, Deus ama os pecadores, mas odeia o pecado. Se eu vivo no pecado, na transgressão, certamente Ele está odiando aquilo a qual estou praticando no dia a dia. Mas Deus, mesmo assim, está numa esperança muito grande de eu um dia aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha alma e andar nos caminhos retos, no ensinamento das Escrituras Sagradas. Não é ensinamento de homem, não é ensinamento de pecadores, não, é ensinamento da palavra de Deus através dos verdadeiros servos de Deus, que prega a verdadeira palavra de Deus a todas as criaturas. É isso que Jesus Cristo nos ensinou. Vão e pregam o reino de Deus entre séculos e séculos até que Ele voltasse. E meu amigo e meu camarada, eu vou te dizer uma coisa agora neste momento. Jesus Cristo está nas portas para arrebatar a tua igreja, porque os sinais dos finais dos tempos já todo praticamente se cumpriram. Então, meu irmão, meu camarada, vamos botar nossa barba de boi e esperar a qualquer momento, a qualquer dia, Jesus Cristo voltar para arrebatar a tua igreja. E aí, se nós não estiver preparado, se aí nós não estiver vigiando, esperando Jesus, Ele vai vir como ladrão buscar a igreja dele. Por quê? Se nós não estiver vigiando, nós vamos ficar. Portanto, meus irmãos, nós todos temos que vigiar, esperando que Jesus Cristo viesse agora. Não é amanhã não, agora. Agora, neste momento, pode ser daqui a 2 minutos, alguns segundos ou algumas horas. Então nós temos que estar perseverante em oração, em jejum, vivendo, agradando a Deus, vivendo, se consagrando, vigiando em espírito e em verdade em todos os momentos, esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós participemos no reino de Deus do banquete do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Eu acho que vocês estão bem avisados da salvação eterna, através dessa oração, através dessa orientação, porque Deus usa todos, em todas as formas, para passar o reino de Deus a todas as criaturas da terra. E olha que o Evangelho está espalhado nos 4 cantos do mundo. Nos 4 cantos do mundo. Essa é o último mandamento de Jesus Cristo para arrebatar a igreja dele. É quando o Evangelho tiver sido ouvido em todas as criaturas da terra. Então, o Filho do Homem desce e busca a igreja dele. E eu te digo um conselho, meu irmão, vamos buscar, vamos ficar em alerta, porque Jesus Cristo está voltando e Ele vai, qualquer momento, surpreender a muitas gentes
que não estão nem aí com a sua salvação, achando porque é novo, achando porque tem mais um dia, mais um ano, mais um 2 de vida. Eles estão muito enganados, meu irmão. Jesus Cristo não tem dia, nem hora, nem ano que para ele voltar a qualquer momento. E se ele voltar hoje, você não estiver preparado, eu sinto muito em falar isto para você, meu companheiro, você vai ficar. Porque se você não se converter, se entregar, se confessar Jesus como seu Salvador, na hora que ele voltar, você vai ficar. Pode ficar ciente disso. Pode ser você evangélico, pode ser você religioso, que tenha religião ou não. Isso não interessa. Interessa que você se converta e confesse Jesus Cristo como seu Salvador e viva nos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adorando o Pai, adorando o Filho, adorando o Espírito Santo de Deus. Louvado e glorificado, Pai, seja teu nome. Eu te louvo, Pai. Sim, meu Pai. Mais uma vez eu te agradeço pelo Senhor nos dar mais essa oportunidade de estar falando do teu reino para toda a humanidade da terra.